Lucas 15, no versículo 11, diz assim, para diante. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar os porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço por fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Levante as mãos, digam amém. Digam amém. Preste muita atenção neste ensino hoje. Isso vai nos impactar de uma forma muito forte. A palavra de Deus nos fala hoje de um filho que depois que ele teve uma parte daquilo que lhe pertencia, ele saiu para muito longe para gastar, para usar. Mas a Bíblia diz que ele começou a viver dissolutamente. Começou a viver de uma forma desnecessária. Olhem para cá, por favor. É aquilo que costumam dizer. Dizem que a malha chinchana. Mas dinheiro não muda as pessoas. O dinheiro talvez só pode revelar o que a pessoa é, a identidade da pessoa. Está compreendendo isso? Aquele jovem, depois que recebeu o dinheiro, foi para muito longe. Naquilo que, olha, eu quero viver a minha vida. Mas como dinheiro é dinheiro, bens são bens, ele começou a gastar de qualquer maneira. E ele não contava com coisas negativas que pudessem acontecer. A palavra de Deus nos fala que naquela terra onde este jovem estava, depois houve fome. Ele não esperava que pudesse acontecer algo igual. Depois teve fome naquela terra. E esta fome que houve naquela terra se fez sentir na vida daquele jovem. E aquele jovem se lembrou da casa do pai, porque a fome era extrema na
vida dele. hikuva ndlala a yi likulu ngopfu swinene eka vutomi Vamos lakwe. entender que o jovem estava Hi miserável. ta kuma leswaku muntshwa loyi a nga le ka nchumu Porque a Bíblia diz que ele procurou trabalho hikuva bayibele yi leri lavetele ntirho e conseguiu trabalho. a wu kumile ntirho E era pastor de porcos, ou apacentava porcos. a dyisa tinguluve. Não sei se estão a entender isso. A comida que os porcos A comiam, swakudya na swi dyiwa hi tinguluve essa comida que foi por ele desejada. hi leswi nga naveliwa hi yena. A quem me dera se eu pudesse comer A ku ni também. loko a no dya na A mina. mesma comida que os porcos comiam. Peço para colocar aí bolotas na internet, só para podermos mostrar, só para vocês verem o que são bolotas. A comida que os porcos estavam aí a gerir naquele momento. Então preste atenção. Yingisani. Mas há uma coisa que eu quero vos trazer aqui. Eu não quero que você entenda apenas como aquele filho que está a voltar para o pai. A loko swi kuma tshangana lowu nga tlhela ka papai. Mas eu quero que você entenda de muitas maneiras ou de todos os lados. Estão aqui bolotas aqui. Até os esquilos costumam comer se não estiverem falha. Amplia, pode ampliar, por favor. Eu não sei como é que ele queria comer essas bolotas. Não sei. Não sei se aquilo era para ele quebrar. Talvez tenha um caroço lá no meio. Alguma coisa. Eu que ele já queria comer também. Para valer a pena se fane. Está compreendendo isso? Wa swi kuma leswi. Quando você está desesperado, Loko li ka ku vindla mindleka você já não sabe o que é certo e o que é errado. a wa swi leswi nga swa ku biha leswi nga Você swa ku só quer sobreviver. u lava ku hanya Ou wena só ntsena. quer viver. Dá um close aqui, rapaz, aqui nessa imagem. Então, é o que ele queria. Hi leswi na lava swona. Ele queria comer essas bolotas. A lava ku dya swakudya E swa essas tinguluve. bolotas era a comida dos porcos naquele momento. A leswi swakudya swa tinguluve. Está compreendendo isso? E ele se lembrou da casa do pai. Ele disse: olha, Oka masa tsundzuka mutini mutsweri mas o wakhe. meu pai, Papai wa até mina. os funcionários dele comem bem. Hambi vatirhi va yena va dya Os kahle. funcionários dele vivem bem. A vatirhi va yena va Tem hanya do kahle. bom e do melhor. Va ni swa swinene swa le sima. Por que não volto para lá? Hayi ni nga tlheleli E hala. também seria um trabalhador. Na mina ni ta Seria va um mutirhi. funcionário do meu pai. Ni ta va mutirhi wa papa wa mina. Valentes. Tinene. Valentes. Há uma coisa interessante que aconteceu Ku aqui. ni swa ku karhi swi nga endleka. Só para você perceber, você entender. Quando este jovem volta para casa, Loko muntshwa loyi a tlhelela mutini wa o papai. pai, quando lhe vem ainda de longe, A papai wakhe loko na ha mvona o hakule. pai fica feliz Papai wakhe u yo tsaka. e recebe o filho, abraça ele, Hambi beija amukela n'wana ele. musingarhela munyuta. Quem está compreendendo isso? Abraça ele e beija ele. Amusingarhela munyuta. Para dizer que filho é filho. A ku hlantswa ku n'wana i n'wana. Filho não deixa de ser filho. N'wana nga tshiki ku ve n'wana. Não há que. Porque revelador. Agora só o revelador. Aquele filho foi embora. Agora Filho na família. é filho. Wana é wana. Independentemente de qualquer Ehleni ka swilo ke circunstância. hinkwaswo. Independentemente do erro que ele cometeu. Ehleni ka ku phazama. Filho é filho. N'wana i n'wana. E o filho estava a voltar para a casa do A pai. n'wana a tlhelela mutini wa mutswere. Mas ele não estava a voltar no intuito de filho ou na posição de A nga filho. tlheleli ka xitshamo xa Ele un'wana. estava a voltar como alguém que quer oportunidade A tlhela swa nga munhu loyi para lavaka estar kambe. como A funcionário. kumeka tani mutirhi. Mas ao invés do pai lhe receber como um qualquer, Kambe handle ku papa wa yena va lhe recebeu como filho, o amukela swa nga n'wana. independentemente do erro que ele havia cometido. Ehleni ka ku phazama kwakhe. Valentes, olhem para mim. Isso Deus ele fala nos nossos Leswi corações. Xikwembu xi vulavula ka timbilu ta hina. Independentemente daquilo que nós tivermos feito, Deus, ele continua a ser o nosso Pai. Ehleni ka leswi hi nga ta ve ni cinci swona Xikwembu xi ya Não mahlweni sei se estão a xi entender isso. A graça e a misericórdia dele tintswalo ni vukulukumba é byakhe suficiente swa hi xeka. para poder nos perdoar, Hi ta kota ku rivalela. para poder nos resgatar. Hi ta kota a ku ponisa. Porque uma alma é uma alma. Kusa a moya i moya. Se nós decidimos voltar para Jesus, Loko hi langa ku tlhelela Ele Yesu. estará de braços abertos Hina ta kumeka na pfule para mavoko. poder nos receber. A ta hi amukela. Mas nós não podemos abusar da graça e misericórdia dele. Kambe nga toloveli tintswalo ni vukulukumba byakhe. Está compreendendo isso? Porque mesmo aquele pai que é pai, Hambi papai loyi nga papai. depois o acasala com esse filho aqui, sempre é a mesma coisa. Está compreendendo Mas isso? como é isso? E depois acaba cansando. Ah, mas é a caralho. É claro que o nosso Deus, ele não se cansa de A nós. Xikwembu xa hina xi karhali. Mas nós não podemos abusar da misericórdia e da Kambe graça. nga tshiki tolovela vukulukumba ni Não byintswalo. sei se estão a entender isso. Filho é filho. A n'wana i n'wana. Isso não vai mudar. Leswi nga ta cinca. Filho é filho. N'wana i n'wana. Mas Kambe. o filho também deve olhar para o que alegra o seu pai. A n'wana ku le ka nchumu ka leswi tsakisaka papai.
O pai é que mandou embora o filho? Não. O filho é que sentiu an'wana yena a nga que twa queria viver algo diferente. swa ku a lava ku hanya swa ku hambana E ele foi embora. a famba Mas ele viveu de uma forma dissoluta. kambe hi ndlela ku hi twa kale Está compreendendo isso? Nós temos que olhar para esta palavra kuleke hoje chuvuka rito leri namuntlha como um ensino forte nas nossas swi nga dyondza vidas. matimba ka vutomi la hina Que quando nós alcançamos algo de Deus, swa ku loko u kuma xa wo karhi ka xikwembu isso não pode ser um motivo de nosso swi relaxo. nga vi leswi hi bekaka hi wisa Porque o que faz com que muitos caiam, leswi endlaka ku vanyingi va wa recebi, ni amukerile relaxei. ni wisile Você não pode relaxar. u nga tshuki u wisa Quanto mais você conquistar, deve lutar mais. loko yo swi kuma ku leka u ya mahlweni u Está lwa entendendo isso? wa swi kuma leswi Uma árvore sem nada não atrai nada. ansinya ku pfumala nchumu ko kovisi nchumu Mas uma árvore com fruto atrai ou chama a atenção de qualquer pessoa. kambe sinya longa ni mihandzu ko kovisa mun'wana na mun'wana munhu Quem está compreendendo? Então, se Deus te abençoa, você vai chamar a atenção das pessoas e o ataque será maior. a ku hlaseriwa i ta ve ku Então, você tem que colocar na mente: loko Deus, veka ka miehleketo xikwembu não me deixe cair nas tentações. u nga ni tshikiniwa ka miringu E eu quero vos falar uma coisa: swi lava ku mi byela xa wo que karhi muitos às vezes até têm medo. vanyingi makhambe va chava Ser tentado não é pecado. a ku ringiwa hi xidyoho Tentação não é pecado. a ku ringiwa hi xidyoho O pecado acontece a partir do momento xidyoho xi em endleka que você ceder ou der oportunidade à tentação. kusukela nkarhi lowu nyikaka ndhawu a Se miringu você cair na tal tentação, o pecado entrou. loko wa ka miringu leyi a xidyoho xi Mas ngeni ser tentado é normal. kambe ku ringiwa swi enceka Quem está compreendendo isso? Em nome de quem? Ser tentado é normal. a ku ringiwa swi E enceka somos tentados todos os ya dias. ringiwa siku rin'wana na rin'wana Porque o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito. nyamulisana ni moya Então, vamos colocar algo na nossa mente. a hi vekeni xa wo karhi ka miehleketo Nós somos filhos de Deus. hina hi vana va xikwembu Está compreendendo isso? Somos filhos de Deus. hi vana va xikwembu E sendo filhos de Deus, na hi le vana va xikwembu se nós nos perdermos loko yo lahleka nas emoções da vida, ka swilo swa os vutomi prazeres deste mundo, swilo swa misava leyi e chegar um momento em que nós entendermos ku fika nkarhi loyi nga ta que kuma temos que voltar para o swa ku Pai, laveke tlhelelaka tatana Ele estará de braços abertos mavoko yake ma ta kumeka na e Ele vai mapfulekile nos receber. a yena ta hi amukela Vejam só de como foi recebido wena este swa ku jovem. amukeliwi njhani muntshwa loyi Foi recebido da melhor a maneira. amukeli hi ndlela yinene E isso até levantou inveja para com o irmão dele. tlaku xi matsoni ka Ele disse: Senhor, oh Pai, eu estive aqui sempre contigo, ni kumekile na wena mas o minkarhi Senhor nunca hinkwayo fez isto para mim. kambe u khangu ni enchela leswi Está compreendendo isso? E dói de verdade. Chama a visa para ele. doi de verdade Está a ser privilegiado alguém que havia ido embora. u nyikiwa leswi munhu E aquele que perseverou estava lá. a le hala É por isso Jesus ele disse: hikona ni yesu a vulavulile Eu não vim por causa dos salvos, a ni tele langa lava ku ponisiwa mas vim por causa dos ni perdidos. tele lava ku lahleka Está compreendendo isso? Os perdidos é que fazem com que Jesus, a va ku lahleka lava endlaka ku yesu todos os dias, siku ni siku através do Espírito Santo, hikwalaho ka moya ku kwentsiwa possamos resgatar mais essas hi pessoas, kota ku ya trazer va a ponisa vanhu ti. lava hi va tisa ka yena Não sei se estão a entender isso. Não sei se estão a perceber. Então, coloca isso no teu coração. Eu sou filho de Deus. mina ni n'wana wa xikwembu Errei, pequei, ni phazamile ni dyohile mas eu me arrependo. kambe na tisola E o arrependimento deve ser a sincero, ku tisola ku laveke deve ser vekandisi verdadeiro. Porque aquele homem, aquele jovem ali, a muntshwa luya ele estava arrependido. yena a tisola Mas ele arrependeu-se no meio da dor. kambe a tisola xikarhi ka ku vavisa Por isso há situações que Deus ele coloca na tua vida. ku ni swilo xikwembu xi vekaka Não vutomi la porque wena Deus ele quer, ou melhor, vamos dizer, te destruir. a hi Deus não swa quer ku te xikwembu xi lava ku destruir. hohlota xi lava ku hohlota Deus ele xikwembu quer te ensinar. xikwembu xi lava ku Porque dyondzisa há situações em que nós só ouvimos quando Ku mhaka ta ku hi recebemos twa por loko hi biwa Está compreendendo? Você só ouve, wena u twa ntsena talvez, quando de repente acidenta. loko tshuka u humeleliwe hi nghozi Depois daquele acidente você diz: Oh, nunca loko se u humeleliwe hi mais. nghozi Eu não quero mais. a na ha swi lavi Eu me lembro há 3, 4 anos atrás, 3 anos atrás ou 4, manharhu há muni uma ndzhaku mulher, ku ri wasati ela perdia noites. a luza vusiku Ela gostava da má vida. a rhandza vutomi la ku biha Então ela teve um acidente, a humeleliwe hi nghozi quebrou a perna. a tshovekeliwe hi nenge E ela ligou desesperada, nem podia mais andar. a fona ni a Eu nga ha orava fambi. por ela todos os dias, Ani mkhongela todos siku ni os dias. siku. E ela jurou para mim, ela disse: Eu não volto mais para a má a vida. ni fungela ku na ha A hleka vutomi la ku partir de biha hoje mudei. kusukela namuntlha ni cincile Sou de Jesus. Eu disse: ni wa Amém. yesu ni ku amen Logo que ela recuperou, já se não cuitanyana com ele. Ele já a família dele baraquele. Voltou. a tlhelelile
Basta que ela pelo menos conseguiu coxar, já voltou, Na está hoje lá. kuta kukhwitanyana kutsongo Está compreendendo isso? Então, o arrependimento dela não era sincero. Tisola koka li nga Era, katiso. como é que eu posso dizer? Ela estava emocionada. Ela ainda estava tocada por causa daquele Tekile kola acidente. ka ngozi liyani. Mas ela não estava preparada para Kambe poder anga se lulamanga arrepender. ata tisola. Então, o nosso arrependimento deve ser sincero. Aku tisola ka ina kuleke veka ntiso. Temos que produzir frutos dignos de Kuleke arrependimento. veni mihandza ntisa ku E o tisola. nosso pai ver que, olha, Tatana wa hina vona swa ku rhandisa. esta menina aqui, este menino, este senhor, esta Ah, senhora, já lembro, pai. verdadeiramente estão arrependidos. Akunenene vane ku Há tisola. uma mudança aqui nesta Kuni pessoa. kucinca ka munhu loyi. Quem está compreendendo isso? Há uma mudança nesta pessoa. Então, é necessário que cada um de nós Swa laveka mona ka hina. lute. A lwa. Somos filhos de Deus, Hi vana va Xikwembu. mas não podemos abusar da graça Kambe si nga tshuki tolovela e da tintswalo ni misericórdia. nkulukumba. Amém? Amen. Se você se encontrava perdido, Loko a wu lahlekile. não se sinta como aquela pessoa sem valor. Swa nga munhu luya ku a nga na lisima. Por vezes você de tanto ter pecado, tanto ter falhado, tanto ter errado. Hikuva ve ntibyo u phazame ngopfu swinene. Aquele jovem disse: A munhu tlhela a vulavulile. eu não sou mais digno de ser chamado teu A filho. na ha faneliwi ku vitaniwa n'wana wako. Não sei se ouviram esta parte quando eu li. Pai, pequei contra ti, pequei Tatana ni contra ku os céus. dyohelile. Ni E já nem dyela sou digno de ser chamado teu A filho. na ha faneliwi ku vitaniwa n'wana wako. Essas foram as palavras do I jovem. ve marito a muntshwa loyi. Sabe quando você peca, você erra, você falha muito Loko para dyoha com u phazama Deus. ngopfu swinene ka Xikwembu. Chega um momento, eu de manhã, no culto das 6 horas, Makhonza mixweni. enquanto eu falava desta A parte kama na vulavula tlhelo de leyi. pessoas que já não se sentem dignas, Lava na ka va titwi na va faneliwa. enquanto eu falava, já estava a ver um senhor, já em lágrimas, um pai, um chefe de família. Mas eu entendi que aquele chefe de família, é possível que ele estivesse a carregar algo Swa kota dentro ku ve na dele. u rhwala xa wo karhi phakathi Ele kwakhe. talvez é aquele homem que está a lutar contra algo Mas nele acabou, mesmo, não um deixa o defeito cara ou um pagar pecado, A xi dyoha. mas que ele não está a conseguir. Kambe a nga swi koti. Está compreendendo isso? Somos muitos aqui Hi vanyingi que la. lutamos contra um defeito, mas que não conseguimos. Liswana nga Somos na muitos aqui que lutamos contra um pecado, mas que nós não Liswana nga conseguimos. E aquele pecado ali, A xi dyoho lexiyani. ele nos faz entender que nós já não temos perdão. Xi endla kuma swa ku hayana rivaleni. Nós somos um caso perdido. Ele Sabe, vai calcular sabe que- que há pessoas que mesmo quando oram, Ku ri vanhu va ku nambile va khongela. só oram porque estão a acompanhar os outros. Va khongela ku za va phakala Mas na já não van'wanyana. carregam aquilo de que Deus me A va ha rhwala swa ouve. Xikwembu sa ni twa. Colocaram na mente que, olha, são os Va piores. ka miehleketo swa ku vona va ku É o pior pecador na face da terra. dyoha mukulu ngopfu swinene emisaveni. Escuta, fala uma coisa para Deus. Byela nchumu xi n'wi byela O Xikwembu. problema é que alguns, quando começam a orar, querem orar, embelezar as orações. Oh, meu Mas pai, aqueles o Senhor é minha rocha. Procura o melhor português. Deus não está à procura do teu A português. xikwembu xi lavetele xilungu xa wena. Deus ele está à procura da sinceridade do Como se teu lavetela coração. disso e a Deus bilhões. ele está à procura da Xikwembu xi verdade. lavetela ntiyiso. Você abrir o teu coração e U falar: pfula mpila Deus, wena ku Xikwembu. eu sou um homem Ni inútil. wanuna u ka nga beli. Eu sou uma mulher inútil. Wansati wo ka nga Eu beli. sou uma mulher Wansati miserável. wo vusweti. Porque tudo aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu não Leswi hinkwaswo lavaka faço. ku ni endla swona ni swi E aquilo endli. que eu não podia fazer é aquilo que eu Leswi faço. na wu nga laveki ni swi endli, leswi ni Falar endlaka para swona. Deus: Senhor, eu sou uma pessoa que eu não entendo também quem eu sou. Ku hosanga ni swi kumi swa ku mina ni mani. Você ser sincero para com Deus. O problema às vezes aqui é: A mhaka hi lela. meu pai, hoje eu não pequei. Tatana nga namuntlha ni dyohanga. Quem te falou que você não pecou I hoje? vana va byela swa ku u dyohanga namuntlha. Nós pecamos todos os dias, toda hora. Ni dyoha minkarhi hinkwayo. Eu estava a falar aqui hoje de manhã, eu disse: olha, até eu peco. Na mina na dyoha. Mas sabe por quê? Eu não peco, vamos dizer, em ações, porque dormi com uma mulher, porque conquistou uma mulher, não. Mas o nosso pensamento nos faz pecar. Quantas vezes nós julgamos pessoas? Maka ni makhambi avanyisaka Está vanhu. compreendendo isso? Parece que não, mas é pecado. Ingaku nada kambe xi Nós dyoha. julgamos a pessoa. Talvez na nossa mente estamos a pensar uma coisa errada da pessoa, enquanto a Swa pessoa ku não biha hi é. munhu ku vi munhu hi swona. Estamos a pecar. Yo dyoha. Escutem, Ingisani. existem dois tipos de julgamento. Ku ri ku mi avanyisa ku bizi munhu. Existe um julgamento que é necessário ser feito. Diante de nós vemos. O meu irmão pecou, o meu irmão falhou. Eu posso lhe julgar e lhe ajudar a Nga mudar. avanyisa ni mi pfuna ku cinca. Mas se eu estiver a julgar porque ouvi dizer, isso é Kambe loko mi avanyisa ku pecado. sa ni twi swa ku vali xi Eu não sou dyoha. digno. A ni faneliwi. Ouvi dizer, não tenho a certeza. A ni na ku tiya ka swona. Posso falar com a pessoa, mas não vou especular, porque se eu especular, já estou a julgar. É pecado. Então você não pode dizer que você não pecou U nga hoje. hlaya swa ku u dyohanga Não namuntlha. fala que não pecou. U
Ngahlala swa ku Ah, dyoha. meu pai, eu não pequei Tata nga ni hoje, dyohanga namuntlha. mas perdoa-me. Não fala Kambe ni rivalile, isso. u nga swi hlayi. Senhor, perdoa todas as minhas Oh, falhas, swi rivalela ku phazama todos ka os meus mina. pecados. Swidyoho swa mina hinkwaswo. Está compreendendo isso? Porque talvez até mesmo quando você estava a vestir hoje, Kusana bem nkarhi você wa disse, namuntlha. eu quero lhes mostrar aqui no Ndzi dyela ku bairro. va komba mugangeni. Já pecou. Se u dyohile. Você está a vestir para alimentar o seu ego. Você não está, não está a vestir porque você está a fazer isso para a glória do Senhor. Não. Quem está compreendendo isso? Então, nós pecamos todos os Ni dias. dyoha siku ni siku. Pecamos toda hora. Ni dyoha nkarhi wihi na wihi. Não somos dignos de A yi verdade. faneliwa hakunene. Na verdade, nós não somos dignos. Hakunenenene a yi faneliwi. Ai, faneliwi. Não merecemos. Sabe o que está na sua vida? Não somos dignos. A yi faneliwi. Mas a graça e a misericórdia nos Kamba cobre. titswale ni ukulukumba swa E temos que agradecer por ku isso. laveke khensa kwala ka leswi. Amém? Temos que Ku agradecer. laveke khensa. Vamos ficar de pé, por A favor. hi sikeleke ni nyima. Então este jovem falou: Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu A filho. mutswale leswaku wosanga ni fanele ku vitaniwa n'wana Eu wakho. pequei contra ti. Ni ku dyohelile. Pequei contra o céu. Ni dyoheli tilo. Não importa o pecado que você tenha cometido. O que importa é o que está no teu coração. Isizaka leswi nga ka mbilu ya wena. A sinceridade, A ntiyiso. a verdade. Amém? Então você vai abrir o seu coração, U ta pfula mbilu ya wena. mas fala com Deus. Vulavula ni Xikwembu. Você que talvez até diz, homem de Deus, Vona ku vona Xikwembu. eu me sinto mal. A ni titwi kahle. Eu me sinto como uma pessoa, vamos dizer, que não merece nada. A ni titwa ni ri munhu a nga ka faneliwi nchumu. Abra o teu coração. Pfula mbilu ya wena. Eu falo como homem de Deus. Ni vulavula tani vona Xikwembu. Se você se arrepende verdadeiramente, Loko u ti sola kunene. Jesus ele te perdoa. Yesu wa ku rivalela. E como é que eu saberei que Jesus me perdoou? Ni ta swi va njhani swa ku Yesu a ni rivalelile. Você vai sentir paz no teu coração. U ta twa a ku rhula ka mbilu ya Se wena. você não sentir paz é porque o perdão ainda não foi liberado em sua vida. A certeza que nos faz reconhecer e saber que Ele já nos Leswi endlaka perdoou hi tiva swa é ku a wena se hi rivalelile paz. ku rhula. É a paz. Ku rhula. É como, por exemplo, eu perguntar a qualquer um de vocês: e se você morrer agora, você é salvo? Loko u fa swona swa ponisiwa. E revelador não sei. Como é que Revelador você nem não existia. sabe? Você tem que saber. É como, por exemplo, eu perguntar: que falar amanhã você vai para o lugar X? Mundzuku ya ka ndhawu so. Vou. Se eu não sei porque não tenho dinheiro de transporte ainda, ou estou à espera de uma certa resposta, mas se eu até já comprei, talvez até a passagem, eu sei, vou na famba. Está compreendendo isso? É assim como é a nossa salvação. Se você mora agora, você é salvo. Sim, sou salvo. O que te fala que você é salvo? Leswi ku byelaka A swa minha ku consciência está tranquila, está em rhulile. paz. Está compreendendo isso? Não tenho nenhum peso. Então, é o que deve vir no teu coração, na tua mente. Eu estou em paz Ni ku comigo rhulile. mesmo e tenho paz no Espírito Ni Santo. ku rhula ka moya ku ntsima. Amém? Tinha aquele que byela Xikwembu, Deus, Tiraka Deus fala pra Deus. eu errei, eu pequei. Ni phazamile ni dyohile. Fala o pecado pelo nome, Vulavula Deus. xidyoho hi Eu vito. pequei porque fiz isto, Se a nga ni dyohile ku se ni endli leswi. mas meu Senhor perdoa. Se a nga ni Me dê mais rivaleli. uma chance. Nyiki khambi lintshwa. Eu quero sentir paz como teu filho. Ni lava ku twa ku rhula swa nga n'wana wa wena. E Ele vai tocar na tua vida. Yena ta thinta vutomi bya wena. Amém? Amen. Então não há quem aqui deve sentir no coração que Deus não vai lhe perdoar. Deus ele pode perdoar a todos. A xikwembu xi nga mi Ele rivaleli só quer hinkwenu. sinceridade. U lava ntiyiso. Amém?